Nós estamos retomando o nosso estudo no Evangelho de João, depois de algumas semanas, uma breve parada para trabalharmos um outro tema, e hoje então nós iremos retomar o estudo no capítulo 8. Eu gostaria de convidá-los, portanto, a abrir sua Bíblia neste capítulo 8 de João. Só fazendo um pequeno apanhado do que nos foi dito nos capítulos anteriores, até o capítulo 7. Lembrando que a partir do capítulo 5, Jesus ele iniciou uma sequência de várias vezes defendendo sua missão, e Jesus foi cada vez mais sendo encurralado por parte da liderança, especialmente da liderança religiosa de Israel, e nós vemos isso de uma forma muito consistente no final do capítulo 7, quando esses líderes enviam inclusive guardas para o prender. O fato é que isso não ocorre, porque os guardas eles vão cumprir o mandato de prisão que lhes foi dado, mas eles retornam, e os líderes ali no finalzinho do capítulo 7 perguntam: cadê? Onde está quem mandamos prender? E eles responderam, olha, verso 46, jamais alguém falou como este homem. E os próprios guardas ficaram impressionados com a tamanha capacidade de Jesus Cristo em fazer valer aquilo que ele ensinava com as suas obras, ou seja, com a sua prática. E o fato é que essa tentativa de prender Jesus, ela não aconteceu, porque de fato ainda não era chegada a hora, ainda coisas haveriam de acontecer. Mas esses líderes, eles não desistiram do intento de arruinar com o ministério de Jesus, de prendê-lo e obviamente de se desfazer dele, porque esse de fato era o grande objetivo desses líderes: se desfazer desse homem que apareceu e estava perturbando a ordem segundo o que eles imaginavam. E o fato, meus irmãos, é que entramos no capítulo 8 e aqui nós temos uma das mais interessantes passagens do Evangelho de João. Apesar de que há algumas certas dúvidas com relação a esse pedaço que nós vamos estudar nessa noite, mas deixando de lado essas dúvidas com relação a se a autoria dessa parte de fato foi de João, o evangelista, e deixando essas questões de lado, nós vamos nos concentrar no texto. O fato é que esse texto nos traz grandes verdades, grandes lições, e queremos meditar em algumas delas nessa noite. Meus queridos irmãos, esse texto que nós vamos meditar hoje, João capítulo 8, versos de 1 a 11, que conta a história de uma mulher em especial. Na verdade, por trás dessa história, nós podemos encontrar muitas outras histórias, inclusive a nossa própria história, por trás desse texto. Quando nós vamos encontrar e perceber o tamanho do favor de Deus, da graça de Deus derramada aos homens, como essa mulher e como nós também. A graça de Deus, ela é abundante, ela é maravilhosa, como diz um hino que cantamos, maravilhosa graça. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa e tão grande que ela se manifesta de formas diferentes. Se manifesta na vida de uns
livrando-os de males e de horrores de um mundo decaído. Na vida de outros, Deus manifesta a sua graça, resgatando o pecador do mais profundo abismo de perdição. Como nós lemos no Salmo 40, Davi dizendo que Deus o tirou de um tremedal de lama e lhe firmou os pés sobre uma rocha. O Evangelho de João, como nós já vimos no decorrer do que já estudamos, é um evangelho muito especial, muito especial, por diversos aspectos, fatores. Esse evangelho, ele nos registra alguns dos mais marcantes encontros de Jesus Cristo. Nós temos nesse evangelho, por exemplo, logo no seu início, o encontro marcante de Cristo com Nicodemos. Esse homem, lá do capítulo 3, vai ser depois um fiel seguidor de Cristo, e lá no final, na vida de Cristo, nós vamos encontrar Nicodemos presente nos momentos mais difíceis do Mestre. Nós temos um encontro maravilhoso de Jesus com a mulher samaritana, estudamos isso no capítulo 4, e o efeito produzido da presença de Jesus na vida daquela mulher. Tivemos o encontro de Jesus com um paralítico que há 38 anos estava à espera de uma oportunidade para entrar no tanque de Betesda. E mais uma vez aqui no Evangelho de João nós vamos encontrar um maravilhoso encontro de Jesus. O encontro com uma mulher adúltera. Mas quando nós vamos analisar o texto, nós vamos ver que essa mulher, ela, na verdade, ela foi um instrumento nas mãos dos acusadores que a acusaram, e Cristo transformou esse instrumento de acusação em um vitorioso programa da graça de Deus. Hoje à noite nós vamos meditar no seguinte tema: quando Deus perdoa. O que acontece quando Deus perdoa? Que lições nós podemos tirar do perdão de Deus? Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude nessa hora, nesta noite, a compreendermos um pouco sobre o seu maravilhoso perdão. Nosso Deus e Pai, à sombra da cruz de Cristo, queremos nesta noite rogar ao Senhor que por meio do Teu Santo Espírito possamos compreender essa verdade, esse atributo de Deus, a graça manifestada por meio do perdão divino. E que se nessa noite nós tivermos pessoas aqui presentes que precisam do perdão de Deus, hoje seja o dia aceitável, o dia oportuno para receber do Senhor, do alto do céu, o perdão celeste. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor, assim como na vida daquela mulher, manifestou uma abundante graça, o Senhor também nessa noite manifeste o Teu favor, a Tua graça em nossas vidas, nos fazendo crescer em conhecimento, mas acima de tudo, em um viver prático naquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Te pedimos em nome dele, Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos,
esse texto que vamos ler agora, capítulo 8, verso de 1 a 11, antes de qualquer outro comentário, vamos primeiramente ler o texto. João capítulo 8, versos de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, esse texto ele nos mostra a sagacidade dos fariseus e dos escribas, que para alcançarem os seus objetivos inescrupulosos, eles não tinham o menor respeito em até usar pessoas. Antes de prosseguirmos, é importante deixar pontuado aqui algumas coisas com relação ao posicionamento de Jesus, com relação ao que ele fez, analisando a situação de uma forma mais abrangente, ou não superficial, mas de forma mais abrangente. Jesus em nenhum momento ele banalizou o pecado apontado aqui no texto, de modo nenhum. Nós vamos falar disso no decorrer do nosso tempo aqui. De modo nenhum Jesus ele tentou amenizar ou desfazer a gravidade dos atos daquela mulher. Pelo contrário, é importante também lembrarmos que o pecado daquela mulher, a acusação de pecado contra aquela mulher, adultério, é importante lembrarmos que adultério é toda e qualquer relação sexual ilícita, contrário ao que Deus estabelece na sua palavra. Inclusive Jesus Cristo, falando sobre esse assunto, ele fala que se um homem olhar para uma mulher de modo indigno, ilícito, ele já adulterou com ela. Então, não se trata apenas do ato em si. Então, qualquer
desejo, tentativa de uma prática sexual fora do padrão de Deus estabelecido nas Escrituras, é adultério. Qual era a intenção, meus irmãos, desses homens trazerem essa mulher até Jesus Cristo? Lá no verso 6 nós encontramos a real intenção. Lá no verso 6 diz: isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Ou seja, eles levaram essa mulher até Jesus Cristo com a intenção única e exclusivamente de pôr Jesus à prova. De pôr Jesus à prova. Esses homens, eles não estavam interessados em cumprir a lei de Deus. Eles não estavam interessados nos valores morais, éticos da sociedade. Eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados com a justiça que precisava ser cumprida, mas simplesmente pôr Jesus à prova. E obviamente aqui eles planejaram uma situação para deixar Jesus sem saída, ou seja, incriminá-lo de um modo juridicamente falando. Como assim? Israel estava nesse momento, nesse tempo, subjugado ao governo romano. E ao trazerem essa mulher à presença de Jesus e apontar o pecado e perguntarem para ele, no verso 5 diz: na lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas, ou seja, sejam mortas. O que tu dizes? Diante dessa pergunta dos fariseus a Cristo, eles pensaram o seguinte: olha, Jesus só vai ter duas respostas. Ou ele vai mandar apedrejar, ou ele vai mandar liberar a mulher e dizer para que ela pode ir para casa em paz, aí, alguma coisa do tipo. Se ele disser, eles pensaram, se Jesus disser apedreja, como está escrito na lei, nós vamos ter argumentação jurídica para acusá-lo, condená-lo, porque segundo o Código Romano, sob o qual nós estamos vivendo, somente o governo romano tem autorização da pena capital. Então Jesus seria acusado de um crime contra o governo romano, sedição, ou seja, fazer algo contra a lei maior a qual o povo estava subjugado. Então eles pensaram o seguinte: se ele disser manda matar, nós temos álibi jurídico para mandar prender Jesus. Sedição ao governo romano. Se ele disser, aí eles pensaram, mas se ele não disser que manda matar, se ele mandar liberar, nós vamos acusá-lo de um falso profeta. Por quê? Porque simplesmente Jesus está negando a lei de Moisés, a lei de Deus. Então entendam como a situação se montou aqui. Então, eles trazem essa mulher e notem que a situação ela já começa totalmente errada. Não só pela intenção, mas a forma como as coisas acontecem. Porque diz no verso 3 que os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher. A pergunta é: e o homem? E o par? O parceiro? Onde estava? Porque a própria lei de Moisés, tanto em Levítico como em Deuteronômio, sabe o que é que a lei de Moisés mandava fazer?
Se uma mulher ou se um homem fosse pego em adultério, eles teriam que ser levados até a porta da cidade, e no trajeto até lá, o povo ia gritando: adúltero ou adúltera. E lá fora da cidade se realizaria a pena de morte. Mas ambos tinham que morrer, ambos tinham que sofrer a pena. Mas diante de Jesus nós vemos apenas uma mulher. Alguns comentaristas assim que trabalham a ideia do texto falam que existem algumas situações hipotéticas que poderiam ser as razões por que essa mulher foi levada, apenas ela e não aquele com o qual ela estava, né? Ela estava acompanhada. Quem garante que ela não foi pega em adultério com alguns dos que estavam exatamente tentando incriminar Jesus? E então fizeram, como a gente diz, né, panos quentes para encobrir o outro culpado desse ato. Ou mesmo, alguns outros imaginam que simplesmente levantaram uma falsa acusação contra aquela mulher, uma vez que a palavra da mulher não tinha valor na sociedade. Existem várias possibilidades, mas o fato é que aquela mulher foi levada sozinha naquele dia, naquele momento, na presença de todos, passando por toda essa vergonha, todo esse vexame, diante de toda aquela multidão, daquele povo. Onde Jesus estava no momento em que tudo estava acontecendo? Lá no versículo 2 nós vemos, né? De madrugada voltou novamente para o templo. Voltou para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Então, no momento em que Cristo estava no templo, ensinando, então vieram aqueles homens fazendo todo aquele alvoroço, perturbando aqueles que estavam ali reunidos, gritando com certeza, fazendo escândalo, chamando a atenção, e as pessoas então foi como que se afastando, né? E aquele grupo que estava trazendo aquela mulher foi então se aproximando de Jesus, e então disseram essas palavras: trouxemos essa mulher, verso 4, que foi apanhada em flagrante adultério, ou seja, no momento do ato ela foi pega. Meus irmãos, montado esse quadro, essa cena, Jesus agora está diante de uma situação muito difícil. O que fazer, né? E aqui nós podemos concluir o seguinte: que somente um ser como Cristo teria capacidade de se sair de uma situação tão difícil, e nos surpreende pela nossa limitação, mas ao mesmo tempo não nos surpreende por se tratar do próprio Redentor, do próprio Salvador. Meus irmãos, assim nós vamos olhar, depois de feito a cena, nós vamos meditar um pouco sobre o perdão
de Deus, porque é exatamente isso que aquela mulher ela vai alcançar. Que lições nós podemos então tirar do perdão de Deus aqui nesse texto? Primeiramente, o perdão de Deus, ele nos faz ver que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Na continuação do texto, quando esses homens então chegam à presença de Jesus e anunciam de modo audível o pecado daquela mulher, esta mulher, verso 4, foi apanhada em flagrante adultério. E eles continuaram falando acerca do que a lei de Moisés mandava fazer, verso 5. E no verso 6, enquanto eles estavam falando, talvez dando detalhes do caso, onde foi, com quem foi, talvez não, mas informações complementares, justamente para agravar o problema, a situação, Jesus ele vai e ele se inclina e ele começa a escrever no chão, ali na terra, ali, com o dedo. O texto ele não nos informa o que exatamente Jesus escreveu. E aqui nós temos uma série de suposições que nós podemos levantar acerca do que poderia ser que Jesus estivesse escrevendo naquele momento. Meus irmãos, reconhecer que somos pecadores é uma das tarefas mais difíceis que para nós hoje, no momento atual que vivemos, se torna, especialmente numa época em que ideias têm crescido de forma avultosa, como o humanismo, que tenta colocar o homem numa posição de destaque, numa posição de protagonismo, de protagonista da história, onde Deus se limita a um mero coadjuvante ou mesmo fora de cena. É difícil imaginar os homens admitirem ser pecadores. As pessoas, de um modo geral, podem até admitir que não são perfeitas em tudo o tempo todo. Até podem admitir. Mas tentam, por exemplo, justificar os seus atos com as boas obras que praticam e, como numa balança, vão ali tentando equilibrar sempre os lados, né? Tentando buscar um equilíbrio entre aquilo que cometem, os seus deslizes, com os seus atos de bondade. Qual é a força dessa lição quando Jesus vai mostrar que todos nós somos pecadores? A força dessa lição é que nós podemos, por algum tempo, até esconder os nossos pecados das pessoas. Talvez essa mulher estivesse nessa vida já há algum tempo, a gente não sabe, ou talvez foi o seu primeiro ato, não sabemos. Mas o fato é que podemos estar camuflando a nossa própria consciência, manipulando, aviltando a nossa consciência, fazendo-a refém de nós mesmos, tentando nos enganar a nós mesmos. Mas o fato é que em algum momento essa mesma consciência ela há de nos acusar, ou mesmo, principalmente quando estivermos na presença de Deus, nós seremos de fato, de vez, desnudados.
desnudados. Lá em Números capítulo 32, versículo 23, Moisés escrevendo ao povo, ele diz que podemos fazer o que quisermos com o nosso proceder, mas uma coisa é certa: o nosso pecado nos há de achar. Nos há de achar. No verso 7 aqui do capítulo 8, eles insistiram na pergunta, ou seja, eles repetiram talvez várias vezes, ficaram batendo na mesma tecla. E Jesus então, ele se levanta e ele olha nos olhos daquelas pessoas ali ao seu redor, não só aqueles que chegaram a ele trazendo a mulher, mas agora olhando todos os que já estavam ali antes mesmo desse grupo chegar. E ele olha nos olhos, fazendo como que uma visão panorâmica, e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, ou que lhe atire pedra. Com essa palavra, Jesus ele vai como um míssil. As palavras de Jesus são como um míssil certeiro no coração de cada um daquelas pessoas que estavam ali. E a razão maior para isso ser uma verdade é que mais à frente no verso 9 diz que eles, ouvindo essa resposta, eles foram acusados pela própria consciência. Eles, cada um e todos, foram acusados pela própria consciência. Do mais velho ao mais novo, do que viveu mais até o que estava ali talvez nos seus primeiros anos, talvez aqueles adolescentes, porque na cultura judaica a maioridade é aos 13 anos. O menino aos 13 anos passa por uma cerimônia, e aí o bar mitzvah, e então ele se torna homem. Então, dos mais velhos aos últimos, como diz o texto. O que Jesus estava escrevendo ali no chão? Provavelmente Jesus ele esteve na primeira ocasião em que ele se abaixou e escreveu ali no verso 6. Ele talvez escreveu ali o texto da lei que fala como deve ser tratado esse pecado que eles estavam acusando aquela mulher. Ele deve ter uma possibilidade, escrito o texto da lei que diz como deve ser tratado. Ele deve ter colocado ali: e cadê o homem? Cadê o par que estava com ela? Ele deve ter colocado outra pergunta, porque na lei dizia também que quem era autorizado a julgar alguém era somente aqueles que nunca tivessem cometido o mesmo pecado, ou seja, não tivessem cometido a mesma falta. E aí Jesus vai colocando. E com certeza nesse momento eles se lembraram das palavras de Jesus lá do início do Sermão do Monte, quando Jesus diz que adultério não é só o ato físico, mas ele também é o ato mental. E aí eles foram recuando. Mas eles insistiram na pergunta, eles não se conformaram só com essa provável argumentação de Jesus. Jesus se inclina de novo no chão, verso 8, e escreve novamente. Provavelmente nessa segunda vez,
Jesus escreveu ali uma lista de outros pecados. Pecados talvez que para muitos de nós são tidos como pecados corriqueiros. Como muitos, por exemplo, atribuem uma mentira inofensiva, como uma mentira branca como inofensiva. Não, é só para livrar alguém aí de algum problema, então isso não vai ter problema nenhum. Uma mentirinha inofensiva. E aí Jesus vai enumerando uma série de outros pecados. E aqueles homens vão sendo envolvidos pela sua própria consciência. Todos nós somos pecadores. E o texto, essa primeira parte termina dizendo no final do verso 9, que a começar pelos mais velhos até os últimos, todos se foram, ficando ali naquele lugar, naquele recinto, só Jesus e a mulher. Somente Jesus e a mulher. Meus irmãos e amigos, se você deseja o perdão de Deus, você precisa concordar com Deus que você é um pecador. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquele que não concorda com Cristo de que é um pecador, não terá como receber o perdão dele. Aquela mulher, depois que todos saíram, somente ela permaneceu. Somente ela permaneceu. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma segunda lição sobre o perdão de Deus. Primeira lição é que ele nos ensina que todos nós somos pecadores. Segunda lição sobre o perdão de Deus é que o perdão de Deus é algo que vem de Deus ao pecador, ou seja, Deus se inclina ao pecador. Versos 9 e 10. Então, o final do verso 9 diz: ficando só Jesus e a mulher. Lembra que Jesus está inclinado. No verso 10 diz: erguendo-se Jesus, ou seja, Jesus fica de pé. E não vendo a ninguém mais além da mulher, note que a mulher ainda está prostrada, só Jesus está levantado. Perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Por que aquela mulher não fugiu depois que todos se foram? Por que aquela mulher não aproveitou a oportunidade de ir embora, fugir daquele lugar, daquele país, daquela cidade, ir para um lugar desconhecido onde ninguém soubesse quem ela era? Simplesmente porque ela de fato já não podia, não conseguia lidar com seu próprio pecado. Ela de fato se encontrou e estava diante daquele que somente tinha o poder, a capacidade de socorrê-la, de erguê-la das profundezas das trevas, da mesma forma como Cristo livrou Pedro das profundezas do mar, quando esse estava a submergir. Da mesma forma, quando Pedro estava afundando no mar, e ele gritou: Senhor, salva-me, Cristo foi lá e o resgatou. Da mesma forma, Cristo foi
ao encontro daquela mulher e perguntou: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A graça do perdão de Deus é maravilhosa. Lá no Salmo 86, eu queria ler esse texto aqui com vocês, irmãos. Salmo 86, nós não vamos ler o salmo inteiro, mas somente 3 versos. Salmo 86, versículo 1 diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. E lá no verso 6 e 7 ele diz: escuta, Senhor, a minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Aquela mulher estava diante do único ser capaz de socorrê-la, acudir e ser propício a ela. Talvez aquela mulher já tivesse ouvido a fama de Jesus. Talvez tivesse presenciado algum dos milagres que ele fez. Mas nunca esteve tão próxima dele como naquele momento, naquele dia. De um modo humilhante, vergonhoso, mas assim foi o encontro marcado para ela e Cristo. Essa foi a maneira como ela se encontrou com Cristo, humilhada, envergonhada, com toda a sua moral aos farrapos. Meus irmãos, sabe por que Cristo se inclina ao pecador? Porque essa é a missão a qual ele veio ao mundo. Cristo veio ao mundo para socorrer os enfermos e os doentes. Jesus não veio em sua primeira vinda para os que se consideram sãos, para os que se consideram bons aos seus próprios olhos. Lá na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos exatamente isto. Um homem que se achava extremamente digno de Deus, diante de Deus, por se considerar bom aos seus próprios olhos, ele faz ali uma lista de coisas boas que ele praticava. E no final da sua oração ele ainda olha de lado e diz: e aí, graças te dou porque não sou como esse aí. Esse publicano. E a oração do publicano é exatamente o inverso. Ele bate no peito e reconhece que ele não era digno de entrar na presença de Deus. Ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para o alto para encarar Deus. E no final da parábola Jesus diz que foi exatamente esse homem, humilhado, arruinado, que saiu justificado e não aquele. Jesus deu um exemplo de humilhação para nós. Ele mesmo foi o maior exemplo de humilhação. A sua própria encarnação é um exemplo de humilhação. A forma como ele veio, se rebaixando aos homens,
Lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele assumiu a forma de servo, de homem, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Em João capítulo 1, nós já estudamos esse capítulo, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo se humilhou para ser exemplo de humilhação. Por isso que ele se inclina ao pecador quando este está humilhado diante dele. Por isso que Deus ele perdoa o que está de espírito quebrantado. Deus se agrada. Essa é uma lição do perdão de Deus. Deus ele se agrada em se inclinar ao pecador, aquele que concorda com ele, que precisa dele, que não tem como viver sem ele. Ele se inclina e derrama sobre este a sua graça e o seu perdão. Jesus tinha autoridade para julgar aquela mulher, com certeza. De fato, quando Jesus faz aquela pergunta: onde estão os teus acusadores? Verso 10: ninguém te condenou? Jesus poderia dizer: ninguém te condenou, mas eu vou te condenar, porque eu posso, eu tenho uma autoridade para isso. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus ele manifestou uma abundante misericórdia para com aquela mulher, não ignorando o pecado dela, não ignorando os atos dela, mas dando àquela mulher uma oportunidade de uma mudança. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Deus ele nos concede uma oportunidade de mudança. E no perdão de Deus nós encontramos uma terceira lição. Não só o fato de que no perdão de Deus fica evidente de que todos nós somos pecadores e de que ele se inclina ao pecador. No perdão de Deus nós encontramos a lição de que o perdão divino transforma o pecador e é incondicional, ou seja, o perdão divino é transformador e incondicional. Versículo 10 e 11, nós lemos: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Nós vemos aqui o perdão incondicional. E onde é que está o elemento transformador? Vai e não peques mais. O perdão de Deus, irmãos, ele é permanente e não depende do mérito humano. Se Deus esperasse nossas atitudes de bondade para derramar sobre nós o seu favor, isso nunca seria possível, porque nós não temos nada que agrade a Deus. Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Em que momento? Sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a raça humana evoluir, como muitos pensam que estão em processo de evolução. Ele não esperou a raça humana melhorar sua condição moral para justificar ele dizer: então agora vale a pena eu enviar meu filho para morrer, porque esses já estão em condição de me aceitar. Não. Deus ele vai buscar o pecador quando esse não tem expectativa nenhuma. É por isso que o Evangelho de Cristo é loucura para os que se perdem.
E o mundo sem Deus não entende como Deus resgata vidas das trevas. Essa foi a missão de Cristo vir ao mundo: transformar, dar oportunidade e transformar o pecador. É por isso que ele diz que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus estava dizendo a esta mulher: vai e não peques mais, ou seja, e não continue na sua vida passada de pecado. Essa mulher experimentou a graça do perdão divino, sendo Jesus Cristo justo, Ele a perdoou através do seu próprio sacrifício. Jesus tinha condições morais para julgar aquela mulher e condenar aquela mulher, mas Ele resolveu perdoá-la, transformá-la. Assim como outros experimentaram no passado a graça do perdão de Deus, essa mulher experimentou, e cada um de nós aqui, que nos rendemos a Cristo, humilhados, envergonhados na presença dEle, fomos alcançados pelo seu gracioso perdão. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do perdão divino. Davi, um exemplo claro de transformação por meio do perdão. O filho pródigo teve sua vida transformada, ele reaveu aquilo que ele mesmo lançou mão depois que voltou e se arrependeu. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E como ele é recebido? De braços abertos. Pedro andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu os milagres todos, e na hora mais difícil de Jesus, o que foi que Pedro fez? Negou. Mas Jesus dá uma oportunidade para Pedro. Depois da ressurreição, Jesus se encontra com Pedro à beira do mar e diz: Pedro, por 3 vezes, Pedro, você me ama? E na terceira vez Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E fez desse homem o apóstolo mais importante dos primeiros anos da igreja, porque Pedro foi transformado na base da graça do perdão. Meu irmão e meu amigo, eu não sei a sua vida como está, o que se passa na sua mente, no seu coração, mas Deus sabe. E seja o que for, seja como esteja ou como for que esteja a sua vida, Deus, Ele tem interesse em te perdoar, te dar uma oportunidade, te perdoar e te transformar. Basta você concordar com Ele que você é um pecador. Aqueles homens acusados pela consciência, em vez de se derramar diante de Cristo, prostrados e clamar: Senhor, socorre-me, salva-me, o que foi que eles fizeram? Saíram, fugiram, foram embora, porque não quiseram enfrentar a própria consciência.
de uma multidão restou apenas a acusada, assim como no meio de 10 leprosos, somente um, de fato, entendeu o recado e a mensagem. De uma multidão, somente aquela mulher entendeu que de fato ela era uma pecadora, e por reconhecer isso, Cristo se inclina a ela, vai até o nível dela e a traz para fora da prisão das trevas, quebra as algemas do seu pecado, liberta sua alma do calabouço e dá àquela mulher uma nova vida. Irmãos, amigos, esse é o mesmo interesse de Cristo por cada um de nós aqui. Você que é crente, já é salvo em Cristo Jesus, mas você vem lutando com algum pecado na sua vida. Abandone enquanto é hora, é tempo. Abandone. Os textos que nós lemos aqui no início do culto falam muito claramente sobre isso. A necessidade de reconhecermos que não dá para andar nas trevas e na luz ao mesmo tempo. Não dá para caminhar nas trevas e na luz. Você pode, em algum momento da tua vida, ter um momento de fraqueza, cair, e o que a palavra de Deus nos diz? Confessa, se arrepende, confessa o teu pecado. Não deixa que o acusador te leve ao tribunal. Não deixa que a tua consciência fale a você algo que vá de encontro ao que Deus espera que seja a sua decisão de abandono e de arrependimento genuíno. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E a você nessa noite que ainda não assumiu um compromisso de vida com Cristo, tem lutado para viver segundo os seus próprios ideais, pensando que a vida que você tem é suficientemente importante, capaz de resolver o seu problema com Deus. Talvez muitos se enganam pensando que a religião que nasceram ou que seguem, ou mesmo as práticas que adotaram, práticas de vida, boas obras e coisas do tipo, são suficientes. Mas como nós vimos aqui nessa noite, Deus Ele tem um projeto para cada um de nós, um projeto de mudança, de transformação. Mas que para que isso aconteça, é necessário reconhecer que somos pecadores, nos prostrar diante do Senhor e receber dele o perdão que nos transforma e que é incondicional. Curve sua cabeça. Nesse momento você está diante de Cristo. Por mais que você tente manipular a sua própria consciência, você sabe quais são as coisas que na sua vida lhe afastam de Deus.
aqueles pecados ocultos, pecados de estimação, muitas vezes que nós cativamos dentro de nós e que não estamos dispostos a abandoná-los, porque em algum momento eles nos trazem um certo prazer. Você pode tentar viver com isso, mas o Senhor penetra o nosso coração e a nossa consciência, e Ele sabe exatamente o que você pensa, Ele sabe exatamente o que você gosta, o que você quer, o que você sonha e o que você vive em função. Não adianta se esconder de quem não se pode se esconder. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada, ainda lá haverá de guiar-me a tua mão. Ou seja, nós não temos como fugir do Espírito de Deus. Para onde me ausentarei do teu Espírito? É ilusão pensar que podemos nos esconder de Deus, como aquela criança que pensa que esconder-se debaixo do lençol consegue não ser notada por quem ela não quer ser notada. Seja qual for a sua condição, um crente ou não, o perdão de Deus depende da sua consciência de pecado, do fato de que você precisa se humilhar e se prostrar diante do Senhor, e que Ele então assim te conceda o perdão que transforma e que é incondicional, porque é algo que vem dele como graça derramada a nós. Nosso querido e maravilhoso Pai, nós te louvamos, porque na riqueza da tua graça, o Senhor nos tens dado o teu perdão. E eu te rogo, ó Deus, nesta noite, que o Senhor nos conceda a oportunidade de nos arrependermos, a oportunidade de reconhecermos o nosso pecado, admitir o nosso pecado. Qualquer coisa que aos nossos olhos, por menor que seja, mas que tem sido empecilho para a nossa vida íntima com o Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a desfrutar do Teu maravilhoso perdão. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar do Teu maravilhoso processo transformador. Nos faz crescer em graça diante de Ti. E que possamos olhar para a história dessa mulher, a mudança que houve na vida dessa mulher, e assim possamos nos ver como num espelho e nos enxergar como também pessoas que podem e que vão usufruir da mesma graça que alcançou a vida dessa mulher. Podemos não estar vivendo a vida que ela estava vivendo em termos do mesmo pecado, mas seja qual for o pecado que nos aprisiona, mesmo aqueles que socialmente não são tão mal vistos, tem misericórdia de nós da mesma forma. Em nome de Jesus nós te oramos.